Boa noite, FinPros. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho com áudio? Vão dando boa noite aí no chat para ver quem tá on, quem tá aqui. Opa, tem algum áudio? Eu vou só desativar, gente, para não ficar na gravação, tá? Boa noite. Quem aí é T24 da turma nova? Comenta aí no chat T24. Turma nova tá com tudo. E bora lá. O nosso primeiro, a gente começou a fazer esse estudo de caso mês passado, né? E aí foi um sucesso. Então a gente tá aqui de novo. Olha aí o pessoal da T24, muito bom, Dani, Carla, Karen, André, isso aí. Bora lá. Vou dar aqui mais um minutinho, tá? Para o pessoal ir entrando, como vocês já sabem, como eu faço no ao vivo. E eu já vou adiantando, tá, gente? Coloquem. Não tenham receio de colocar os casos dos clientes de vocês. Pode ser endividado, pode ser algum outro cliente que você está atendendo, que não necessariamente esteja endividado, ou seja tão endividado, tá? Fiquem à vontade. A gente quer mesmo que vocês participem e coloquem casos de clientes de vocês para a gente ter uma diversidade, para a gente trazer análises cada vez mais ricas, tá? Então, todo mundo aqui, eu sei que, enfim, pelo menos a grande maioria já atende, né? Tirando o pessoal aí que entrou para essa turma de agora, T24, mas não tenham receio de fazer isso, tá? Então, a gente conta com a participação de vocês, porque se não tiver caso para analisar, a gente não vai mais trazer, vai acabar que não vai ter mais sentido de da gente fazer esse encontro, né? Esse encontro mensal, tá bom? Boa. Bom, eu acho que a gente pode começar então. Para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez, quem dá essa aula de estudo de caso é a nossa FinPro maravilhosa, Suna. Ela vai se apresentar aí para vocês novamente, para quem ainda não a conhece. Vou passar aqui o host para ela. E é isso, e fiquem à vontade, tá? Para interagir, né? Ela vai fazer perguntas, vai instigar vocês a participarem. Então, fiquem à vontade para interagir, tá bom? E bora lá para mais um estudo de caso. Vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, que é essa? Olha que emoção. Agora a energia foi lá em cima. Não, eu quero mais alguns gritos aí, não é possível. Eu acho que a Beyoncé entrou aqui na sessão e a gente não conseguiu perceber, né? Quem foi que falou isso suno assim? Meu Deus, acho que foi a Michelle. Eu ouvi alguém dando um gritinho. Então, gente, boa noite. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou FinPro. Eu entrei em 2022, no início de 2022, e agora estou aqui nessa missão grande de compartilhar com vocês os casos, né? O estudo de casos. Então, como funciona o nosso estudo de caso? Eu não tenho a resposta correta, eu não sou a dona da verdade. Aqui é um espaço para a gente discutir, para a gente trazer ideias, para vocês pensarem. Então, conforme eu vou pensando numa alternativa, vocês vão escrevendo no chat o que vocês fariam, vocês vão escrevendo no papel, não, eu faria de outro jeito. Meu Deus, eu só pensei nessa alternativa, tem duas, para que a gente possa exercitar. Então, aqui é um ambiente onde a gente compartilha, né? Compartilha tudo que está acontecendo para a gente levar a melhor solução para os nossos clientes. Então, sejam muito bem-vindos. Será um prazer compartilhar com vocês. Então, posso contar com a participação de vocês no chat? A gente fala aqui também, eu libero o microfone para vocês. Posso contar? Então, beleza. Então tá. Então vamos que para ser um sucesso, eu preciso de toda a interação de vocês. Então vamos lá. Estou compartilhando aí um slide. Vê se vai começar a aparecer alguma coisa aí para vocês. Deixa eu ampliar. Tá aparecendo já o slide para vocês aí? Amarelinho? Beleza. Então, hoje nós vamos dar início, né,
ao nosso segundo estudo de caso, nossa segunda sessão. E como a Samia bem falou no início, esse estudo de caso só vai permanecer à medida que vocês vão mandando casos para gente analisar, para a gente discutir, porque a partir do momento que não tem mais dúvidas, todos os clientes estão ricos, milionários, e os casos estão solucionados, né? Então a gente não precisa mais. Então vamos lá, qual que é o objetivo do nosso estudo de caso? É ampliar a nossa capacidade de análise e resolução do caso dos nossos clientes. Então, o grande objetivo aqui não é a Suna ter a teoria dela e ela está certa, ou eu, meu Deus, eu fazer tudo errado. Não. É a gente ampliar a nossa capacidade de analisar diferentes pontos de vistas. Será que se eu fizesse uma perguntinha extra para o meu cliente, eu conseguiria ajudar ele a engajar mais no plano para que ele tenha sucesso? E hoje escolhi o caso de uma FinPro, Priscila R. Lopes. Você está aí, Priscila? Vamos descobrir se a Priscila está aqui ou se a gente vai ter que falar da cliente dela, se tem a presença dela. Priscila, se você estiver aí, fala no chat ou libera seu microfone para você contar para a gente sobre esse caso, senão eu vou ter que usar toda a minha encenação aqui para poder mostrar para vocês como que foi, né? O que eu entendi desse caso da cliente da Priscila. Eu acho que ela não tá aí, senão eu já teria dado aquele grito que alguém deu para mim no início. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês como que foi o caso da cliente da Priscila. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa avaliar. Essa cliente está numa categoria em que a gente disse que ela está endividada e, além de endividada, ela é impulsiva. Alguém conseguiu já pensar alguma coisa? Suna, tem casos assim. Ai, meu Deus, fico descabelada quando falam desses casos. A endividada ainda tá lá comprando mais. Como é que é? Alguém já teve casos assim? Coloque aí no chat para mim. Ó, então a gente tem a cliente que é endividada e impulsiva. Então hoje a gente vai queimar aqui o nosso cérebro para tentarmos pensar em diversas soluções que nós poderíamos dar para a FinPro poder resolver o caso da cliente dela. Então vamos lá, a encenação, a narrativa do que aconteceu, qual é o discurso que essa FinPro trouxe para nós. Então vamos lá, ela colocou assim lá no formulário: a minha cliente tem uma renda boa e, se eu desconsidero os empréstimos e os cartões, tem sobra em seu orçamento. Então, eu separei ali em negrito alguns pontos para a gente começar a entender que contexto a gente está. Então, tem uma renda boa e, se ela não considera o empréstimo ou o cartão, sobraria. Então, perfeito. Então, a gente começa a fazer a análise desse jeito certinho. Porém, vem o primeiro porém. Ela gasta por impulso no cartão. Gosta muito de dar presentes e esses constantes, mês a mês, né, acabavam não fechando. Então, ela fazia isso e a conta não fechava nunca. O que levou, né, ela a tomar empréstimos. E essas sobras que tem no orçamento não são suficientes para pagar o cartão e a somatória de parcelas do empréstimo. Então, aqui está o texto exato que ela mandou para mim. Eu copiei e colei aqui para vocês entenderem qual era o sentimento dessa FinPro. Então, ela vai ter que piorar na minha mão. Cadê a Priscila para a gente entender aqui? Olha, piorar na minha mão. O que ela quis dizer com isso? Aí ela abriu um parênteses: deixar de pagar cartão e empréstimos para depois organizar. Tá difícil convencê-la de que esse é o caminho. Gente, que pepino temos aqui? Vocês concordam comigo? E agora? Então, temos uma cliente que já está endividada, que continua gastando no cartão de crédito. Quem quer falar para mim o que faria nesse caso? Podem liberar o microfone, porque a diferença aqui esse debate que a gente pode falar, e quem não consegue falar no microfone, vai para o chat, que eu quero saber a opinião de todos vocês antes de eu trazer uma sugestão. Fala, Janaína. Boa noite. Então, Pronto. o que eu vejo numa situação dessa, né? E aí, a princípio, a gente tem um caso complexo, mas um caso ligado à questão de comportamento. Perfeito. Porque trabalhar com um endividado e com uma pessoa que é impulsiva, você não vai poder só trabalhar a questão ali de você lidar com planilhas, de mostrar para ela números, né, de fazer ela entender o processo. Você vai ter que fazer em paralelo, todas as vezes ali,
eu acredito que seria interessante mesclar um pouco e toda vez que você fizer uma sessão com ela, você pegar 15 minutos da sessão e trabalhar só comportamento. Porque aí já entra muito mais uma parte emocional. Porque uma pessoa, quando ela é impulsiva, é porque ela está querendo descontar algo que ela sente em compras. Então, você vai ter que trabalhar essa questão aí. Assim, eu não sou a dona da verdade, também não sei, né? Eu Uhum, nunca fui cliente, né? Então, assim, é o que eu penso de uma vivência do dia a dia, que uhum. eu faria isso, seria a minha sugestão. Oferecer para ela todo o pacote. A gente já tem uma aula exclusiva, uma sessão que é só de comportamento, né? Indicaria livros para ela ler, um livro para ela comprar, para ela ver que é uma mudança de mentalidade. E eu teria que, para ter sucesso nesse caso, fazer essa mudança de mentalidade, porque senão ela volta a comprar do mesmo jeito. Legal. Quem concorda com ela, coloca no chat. Quem discorda dela, bota no chat. Wellington, pode falar. Depois, Rodrigo, você falou que tem uma experiência e pode compartilhar. Depois você levanta a mão para você falar. Pode falar, Wellington. E quem concorda ou discorda, vai para o chat. Vamos embora exercitar, gente. Boa noite, pessoal. Boa Concordo com a noite. Janaína, concordo aí que tem essa Boa. questão comportamental. E assim, a questão comportamental tem uma complicação que, pelo menos eu, né? Eu não sou psicólogo, não tenho esse conhecimento aí para saber se o meu tratamento ali está sendo o melhor. Financeiro eu tenho conhecimento, tenho experiência e tudo mais, no dia a dia, sou exemplo. Agora, no comportamental, um pouco complicado. O que eu acho que seria legal? Fazer um levantamento, pode ser por formulário, conhecer, entrevistar ali mais a fundo, né, essa pessoa, para entender ali coisas que ela gosta, para tentar trazer ali ela começar a executar ações que tire ela desse momento de gastos ali, ou seja, se tem algum esporte, se tem alguma coisa que gosta. E se ela for casada, talvez pegar apoio com pessoas mais próximas. Por exemplo, eu aqui sou muito controlado, minha esposa já não é muito, então eu vou lá e Uhum. puxo a orelha dela. E aí eu chamo a atenção, eu explico o porquê de tudo isso acontecer. E aí, em paralelo a tudo isso, tem ações ali dentro da que o marido, né, se no caso ela for casado, pode fazer, né? Tirar o cartão dela nominal e dar um adicional, aonde ele vai lá e põe um limite nesse cartão e explica que é para o bem dela e tudo mais, para não ter um problema aí de dar um estresse, alguma coisa do tipo. Então eu começaria por esse caminho. Claro que conforme a gente for conversando, a gente vai vendo outros caminhos, vai abrindo vários atalhos aí para a gente seguir, mas eu começaria dessa maneira. Ó, você começou falando que não é psicólogo, aí eu pensei, beleza, ele falou que finalizaria ali na planilha. Não, você disse que não é psicólogo e deu um monte de alternativas comportamentais para ela. Brilhante. Então, Foi exatamente isso, né? exatamente o que você fez? Você mostrou para ela opções que fogem da planilha. Então, aqui nesse primeiro caso, o que a gente precisa fazer? Tentar pensar fora da caixa. Beleza, meu plano é que ela preencha a planilha, que ela pare de gastar. Não está funcionando com esse modo tradicional. O que eu posso fazer no dia a dia para facilitar isso para ela? Foi brilhante o que você falou. Era Rodrigo, né? Rodrigo, pode falar. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Esse caso é muito similar a um caso que eu peguei um tempo atrás e me chama a atenção o seguinte, né? A compulsão das pessoas Tua câmera vai além da... fechou. Oh, perdão, foi mal. Nada. A compulsão das pessoas vai além da disciplina de preencher planilha. A gente fala muito de planilha, muito de controlar os gastos, de tentar mensurar o quanto está gastando, mas a compulsão faz a pessoa ficar cega. E aí uma coisa que eu estava vendo no meu caso foi essa pessoa tinha o hábito de ter gasto, né, de ter uma regularidade com o psicólogo. E por algum motivo, no passado, ela tirava. Ela viu o psicólogo como um supérfluo e que trazia um bom benefício para ela. E aí nós trocamos o psicólogo, o supérfluo, para a parte dos 50% que realmente faz parte do sentido de necessidade básica dela. Na hora que nós fizemos isso, ela começou a ter uma frequência melhor na consulta com o psicólogo, e isso veio mudando o mindset dela de como gastar dinheiro, e tinha uma ligação realmente de passado isso aí, problemas mal resolvidos, que ela compensava alguns traumas dela em compras, ela precisava consumir. Outro ponto foi o que ela estava para fazer na nossa mão, que era pegar o cartão dela e enxugar ao máximo o limite. Era muito difícil, porque era uma pessoa que tinha uma vida muito ativa, exercia um cargo muito alto, mas
ter um cartão limitado é bem complicado. Mas, assim, foi em doses homeopáticas. A ponto de você ter que estar perto da pessoa com o telefone, com o WhatsApp, naquela coisa. Compra ou não compro? Compra ou não compra? E uma coisa que funcionou muito bem, e eu estou querendo ver se eu implemento no meu processo, é a pessoa tem que ter uma pulseirinha assim para lembrar. Sabe aquelas pulseirinhas de atleta que lembra qual é a tua proposta? Cara, é uma parada muito legal, porque é simples. Você, sei lá, tem que olhar e falar assim, cara, para que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou me dispondo a mentalidade financeira madura, abrindo o meu conhecimento para isso? E, assim, funciona muito bem. Então, assim, combinar essas ações práticas, como limitar cartão, cortar, e você também conseguir buscar ajuda psicológica, vale muito a pena. Beleza? Gente, quem não tá falando, deixa o som fechado, por favor, para não atrapalhar quem tá falando. Ô, Rodrigo, muito obrigada. Eu Nada, também que isso. super com você. E o que você falou são várias estratégias comportamentais também, né? A gente tem que relacionar algo positivo, algo prazeroso. Por que que eu estou nessa jornada? Por que que eu estou nessa missão? Para essa pessoa não nos animar. O que muitas vezes a gente esquece, como planejador financeiro, educador financeiro, é que aquela pessoa, ela talvez está procrastinando organizar as finanças há 10 anos, 20 anos. E de repente ela se entrega para um estranho que ela, por algum motivo, se identificou, se conectou e quer falar. Ela não vai conseguir falar 100%, ela não vai conseguir ser a pessoa que a gente quer que ela seja. Ela tem muitos traumas, muitos medos, e a gente precisa ter o jogo de cintura para ajudar ela a engajar no plano, porque senão a gente vende para aquele cliente, ele desiste na metade do caminho e a gente fica colocando na bandeja: será que eu realmente nasci para isso? Será que eu realmente posso ajudar? Porque eu não consigo ajudar aquela pessoa. Mi, pode falar. Cadê você? Oi, Liberou. gente, Aí. boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma experiência com uma cliente também. Ela era bem impulsiva. Quando ela chegou para mim, acho que outubro do ano passado, ela ia começar o próximo mês com 32 mil reais negativos em compras de cartão. Então ela estava desesperada, ela chegou a me mandar fotos assim cortadas, sabe? Ela estava se autoflagelando já. Tamanho era o desespero dela, porque ela não podia contar com ninguém e nem para ninguém, porque mora em cidade pequena, é médica, aí tem toda a questão da visibilidade dela, né? Da parte social, da credibilidade dela como médica. Então tudo isso estava pesando muito para ela. Quando ela fez o exercício do raio-x do cartão de crédito, ela falou: Nossa, o que que eu estou fazendo da minha vida? Foi assim uma revelação. Eu mostrei todo o cenário para ela, né? No momento, quando a gente olhou no final, estava super negativo. Então, a gente começou, em doses homeopáticas, a verificar o que realmente ela estava disposta a fazer, o que que ela estava disposta a abrir mão para que ela pudesse melhorar a saúde financeira dela. E explicando também que não seria da noite para o dia, porque ela levou algum tempo para chegar naquela condição. Então, não seria da noite para o dia que ela chegaria a. Hoje acordei com 32 mil negativo, amanhã estou bem. Não, né? A gente passaria por um processo todo. Para ela ainda foi uma situação assim favorável, porque o pai tem uma condição financeira boa, então ela conseguiu conversar com ele, levou uma bronca, mas ele ajudou ela financeiramente, então ela trocou todos os empréstimos por um empréstimo com o pai, tiramos todos os juros disso para ela começar a pagar o pai. E hoje, atualmente, ela me manda assim: Mi, eu tô com um carrinho na Zara faz 2 meses, eu não consigo comprar. Ela ficou traumatizada de fazer compra. Eu falei, não, fica tranquila, a gente vai colocar, né, vai criar uma meta para você dessa compra, são roupas para a filha dela, porque foi tão traumático que ela está com medo de fazer novas compras. Então, assim, a gente tem que ter delicadeza, né? São situações e situações que levam a pessoa a ter esse comportamento, né? Então, a gente, né, igual o Wellington falou, não, a gente não é psicólogo, né? Mas a gente pode indicar, eu recomendei a ela, né? Eu falei, ó, eu não tenho essa competência, preciso de apoio de outro profissional. Eu consigo te ajudar na parte financeira, mas eu preciso que você faça algum acompanhamento, tanto que ela está fazendo com um psiquiatra, inclusive. Então, acredito que nessas situações, conforme vai ficando mais grave a questão comportamental, tem que entrar com outras
competências, né? Não só a educação financeira, mas outras competências médicas aí também, para poder tirar a cliente dessa situação. Muito bom, excelente. Ó, inclusive, aqui no chat está bombando, vocês estão falando, e alguém colocou: vou deixar aqui a minha questão pessoal, a análise de cliente. Se vocês tiverem análise de cliente, dúvidas sobre clientes, a gente só vai conseguir responder se vocês colocarem lá no formulário. Aqui no chat não tem como eu ler os casos e trazer agora, tá? Então, vamos lá para o chat, para o formulário para poder colocar. Mi, muito boa, todas as suas análises. Carol, você vai ser a última a comentar sobre esse caso para a gente dar os próximos passos. Pode falar. E vocês vão para o chat, coloquem no chat para treinar. Vamos embora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, só para contar, deixei 11 anos de banco essa semana, hein, Sâmia? Tô livre. Parabéns, merecida, arrasou. Uhul! Vamos lá. O que eu faço com as minhas clientes quando está nessa situação, né? Em um momento difícil, não consegue parar de comprar ou não consegue seguir ali uma regra, né? Um incentivo que a gente dá. Eu peço para eles criarem um compromisso, ou em público, né? Colocando no Instagram: olha, pessoal, a partir de hoje, né? Eu coloquei uma meta aqui na minha vida que eu não vou comprar durante 30 dias, durante 2 meses. Caso a pessoa seja, né, mais reservada e não tenha costume, eu peço para ela fazer um compromisso com alguém da família. Então, com o esposo, com a esposa: olha, meu marido, eu fiz um compromisso aqui, então a partir desse dia, durante 2 meses, eu não vou comprar nada. E aí eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me cobre, né? Claro que se eu errar, tudo bem, vai acontecer. O que não pode acontecer é ser uma rotina, né? Eu falo para os clientes que exceções acontecem, que não pode ser a rotina. Então, se errar, tudo bem, a gente volta de novo para a meta, mais 60 dias sem comprar, né? Mas eu acho que é bem legal fazer esse compromisso, porque aí você acaba criando ali uma responsabilidade, você tem uma pessoa para te cobrar, ou você postou no Instagram, né? Isso, você mesmo acaba quebrando isso, né? Então, acho bem legal e tem dado certo. Sim, ó, muito bom, adorei. Inclusive, a Isabela colocou ali no chat: elas fazem um compromisso comigo e sempre furam. Porque, Isabela, nós somos, às vezes, um estranho para eles. Você precisa fazer ela ter esse compromisso, às vezes, com ela mesma. Isso, gente, tem até um formulário. Você pode dar para o cliente preencher e ele assinar e colocar aquela folha em algum lugar que ele se comprometeu. É alguém que tem relevância, que tem a importância. Às vezes, a própria amiga que leva ela para comprar coisas aleatórias pede para ela fazer o compromisso com a amiga, pedir ajuda à amiga, que leva para o furo. Então, isso aumenta a chance dela de engajar. Então, assim, quem não sabe, quem tem trabalhado só com as estratégias de o número, aqui agora explodiu a cabeça, porque todo mundo que falou trouxe infinitas possibilidades para a gente olhar esse cliente além da planilha financeira dele. Então, vou dar continuidade aqui a esse caso e não se esqueçam, chat, vocês vão dando lá as respostas. Então, vamos lá. Primeira reflexão que eu queria perguntar para a Priscila, mas acho que ela não está aqui. O raio-x dessa cliente foi feito? Então, primeiro ponto. Foi o que vocês falaram aí. Quando a Mi falou, quando faz o raio-x, a pessoa faz assim com a cabeça. Porque muitas vezes, como não dá dor do pagamento, pagar no cartão de crédito, ela só vê aquela soma, né? A fatura veio 10 mil reais, e para ela é só um número. Só que quando ela vê que foi 2 mil reais de comida, 5 mil reais de sapato, se para ela soar incoerente, se para ela soar absurdo, ela muda. Ela se transforma. Então, esse raio-x precisa acontecer e você precisa trazer esses dados e perguntar para o cliente: o que você acha desse valor? Esse valor em roupas para você, você acha interessante? Você acha? Não, que loucura! Ué, você acha loucura? Então, o que você acha da gente no próximo mês colocar uma meta menor de roupas? Você prestar mais atenção nas compras de roupas? Então, dessa forma, você ajuda aquele raio-x ser útil para ela. Então, primeiro ponto que a gente veio avaliar esse raio-x, né? Quais reflexões ela fez, né? Com esses dados, né? O que ela pensa sobre o somatório das categorias? Se deixar de pagar os cartões e empréstimo, tem quanto de sobra? A gente precisa saber isso, porque às vezes, gente, para o cliente, você vai deixar de pagar o cartão e o empréstimo, ok, que ele está se matando para pagar. Aí ele deixa de pagar o cartão e o empréstimo, mas às vezes vai sobrar 50 reais. Com esses 50 reais, na cabeça dele, ele não vai chegar nunca no dinheiro suficiente para quitar aquela dívida.
Então, quando ele vê o que vai sobrar e o que ele tem para pagar, parece uma missão tão impossível que ele não vai ficar ao nosso favor nessa sugestão. Então, a gente precisa avaliar se esse valor que vai sobrar é realista. Ah, beleza, mas ela não tem como pagar mesmo se não sobrasse nada, tá? Mas mostrar para ela, então, o cenário que ficaria, né? O quanto ela se enfiou e o cenário novo que vai se formar após ela conseguir uma renda extra, após ela conseguir quitar esse empréstimo, mas eles precisam entender o cenário e falar assim, não, realmente o cenário que eu tô é ruim e eu preciso dar um jeito nisso e eu topo fazer o tudo ou nada. Porque não é uma coisa, eles só pensam, quando a gente fala para não pagar, eles só pensam assim, eu vou dever? Eles já estão devendo. Eles já estão pegando a fatura, pagando com outro cartão. Mas a sensação que eles têm é que eles estão pagando tudo, tá tudo em dia. E aí a gente vem, de repente, e fala, você vai ser o caloteiro? Isso confronta com as crenças daquela pessoa, o que vão pensar de mim? O banco vai me ligar? Será que eu vou ser despejada da minha casa? Vão tomar meu carro? Isso são dúvidas que aquela cliente tem para poder dizer se ela concorda ou não em seguir esse rumo. Então a gente precisa ter essas respostas para ajudá-la. Né? Ela se organiza, por isso percebe. Ah, tá. Ela falou aqui, né? Um ponto que até me chamou a atenção foi deixar de pagar um empréstimo para depois organizar. Então, tipo, será que você está meio confusa? Será que a cliente também não está sentindo isso? Que ela vai parar de pagar, depois ela vê como ela faz. Não é assim que a gente procede. Primeiro a gente faz um plano, a gente mostra para ela como está o cenário, e aí vê, na possibilidade de parar de pagar o empréstimo ou o cartão, como vai ficar o seu cenário? Ah, fica assim? Sim, fica melhor, porque agora você consegue dormir. Ah, entendi. Para então a cliente tomar a decisão de não pagar o cartão ou não pagar o empréstimo, porque se a gente fala assim, não, a gente para de pagar, depois a gente arruma tudo da casa. É um mundo muito filosófico. É um monstro que essa pessoa criou na cabeça que ela nunca vai conseguir visualizar. Então, essa parte aqui da frase a gente tem que arrumar, né? Como mostrar para ela que esse é o melhor caminho? O que a gente precisa pensar? Vamos lá para o chat. Como que eu mostro para essa cliente que o melhor caminho é baseado nos números, né? Baseado no que eu acho, é parar de pagar o empréstimo, parar de pagar o cartão. Eu não posso simplesmente achar que eu sou o meu cliente e vou definir que é isso. Preciso mostrar para ele que esse é o melhor caminho, né? Então tem que pensar em estratégias, né? Porque aos olhos de quem? Tem pessoas que têm pavor de dever. Tem gente que pode ter crise de ansiedade a partir do momento que você fala para ela parar de pagar o cartão. E é a hora que a gente precisa de um outro profissional, psicólogo para acalmar, para ela tomar a decisão. A gente precisa de ajuda, né? Ela acredita realmente que se deixar de pagar vai resolver o caso dela em quanto tempo? Porque se a gente não conseguir falar para ela, olha, o seu caso é de pelo menos 12 meses, eu vou precisar te acompanhar com mais tempo. Ela só está pensando assim, meu Deus, vai dar 3 meses. Ela não vai estar mais me acompanhando, o que eu vou fazer com essa dívida? O que eu faço? Então, às vezes, para esse cliente, a gente já precisa falar para ele, olha, fica calmo, o seu caso não conseguimos resolver em 3 meses, a gente precisa de mais tempo, mas eu vou estar aqui para te acompanhar. Eu vou estar aqui para ser suporte, para te ajudar. E aí isso ajudaria, né? E ela pensa, porque muitas vezes ela pensa, né, vai atrasar essa conta e não vai adiantar nada. Porque ela vai deixar de pagar o empréstimo, o cartão, e a impulsividade dela. Será que ela não vai arrumar outro cartão? Ou não vai pedir para uma amiga passar no cartão para ela? Então, não dá para a gente pura e simplesmente dizer para ela, pare de pagar, e não mostrar um plano, o que você tem que fazer junto com parar de pagar para que isso funcione, né? E aí eu pensei aqui, né, sugestões de abordagem, e vocês concordam ou discordam comigo? Pontos, prós e contras, precisamos mostrar para ela o que acontece se ela manter fazendo isso do jeito que ela está fazendo agora, com as decisões que ela já tem tomado, e quais são os prós e contras de cada uma das decisões. Porque ela precisa decidir, não nós. Nós não podemos decidir por eles. Tá, para de pagar o cartão, depois a gente vê. A gente mostra os prós e contras e deixa a decisão para o cliente, até para ele não vir depois e falar que você obrigou ele a parar de pagar o cartão. Chamar a cliente para responsabilidade, alguém até sugeriu no chat, né? Eu falaria para ela perceber o que é importante para ela, né? Perguntando qual é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Qual é a sua sugestão para resolver isso? Eu pergunto. Você quebra o cliente porque ele não tem sugestão nenhuma.
e ele acha que todas as que você dá são ruins. Então, eu pergunto, qual a sugestão que você tem para a gente poder resolver esse problema dos 32 mil, por exemplo, aí, negativo? Ah, eu posso vender um carro, eu posso. Ah, então, às vezes, para ela tem uma alternativa que ela não conversa, não te disse. E aí, quando você pergunta para esse cliente a opinião dela, ela pode te trazer uma nova saída que você não estava conseguindo ver porque você não sabia que ela tinha de onde tirar. Ela pode falar: meu pai pode me emprestar, em vez do dever. Ah, eu posso aumentar o meu faturamento e receber mais. Então, a gente pode ter opções, né? Dá para tirar o cartão dela? Porque a gente sabe que o cartão, gente, não dá do pagamento. Então, será que no caso dela, quando a gente para de pagar, por exemplo, o empréstimo, a gente não tem a opção de dar dinheiro ou Pix, né, para ela ter as metas de gasto no dinheiro, para ela evitar a impulsividade, continuar descontrolada lá com o cartão? Gente, vocês estão aí concordando comigo, discordando de tudo, porque eu tô vendo o chat bem vazio lá e eu não sei se eu tô falando um monte de coisa que vocês estão discordando. Então, podem falar, tá? Ela consegue, né, manter essas metas no Pix, né? Como é que ela tá monitorando essas metas? Porque não adianta uma pessoa impulsiva, a gente falar para ela, vai lá, para de pagar o cartão e agora você vai ter R$ 1.000 para gastar com você. E ela não consegue monitorar essa meta, ou essa meta não é realista. Ela não consegue perceber semana após semana que ela está indo em direção ao objetivo dela. Provavelmente ela pode ter uma outra crise e gastar muito mais. E agora a gente tem o empréstimo sem pagar. A gente tem o empréstimo sem pagar e ela não tem mais o dinheiro para viver a meta. Janaína, você levantou o dedo porque você quer falar comigo ou você levantou o dedo por coincidência? Ah, para falar. Rafa, é porque nem sempre eu vou conseguir te ver. Por coincidência, sua imagem mudou bem na hora na minha frente. Porque tem Tudo 49 bem. pessoas. É, vendo assim, né? Todo esse depoimento que vocês colocam assim, né? Os estudos de caso, assim, é bem assustador, É. porque é como eu digo, né? Quando você pega um cliente, eu estou dizendo pelas poucas experiências que eu tive. Eu atendi uma primeira cliente, né? Sem nem ainda usar todo o processo, né? Do FinPro. E eu tomei um choque nesse atendimento. Foi o primeiro atendimento do qual a reação da cliente foi totalmente emocional. Quando eu abri o olho dela para a realidade dela, foi um choque tão grande que eu vi a cliente sem reação. E o pior é que eu acabei ficando sem reação por conta de que eu não esperava isso também. Eu estou na minha ideia do FinPro. Eu sou uma educadora financeira e não uma psicóloga, né? Como o Wellington falou. Mas é claro que eu tenho noções. Mas eu me Uhum. surpreendi quando eu tomei esse choque de cara. E eu fico imaginando, quando você fala com um cliente, né? E você tem que ter muito cuidado de falar, de colocar isso, que ele vai deixar de pagar o cartão porque vai sobrar dinheiro para ele. E a ideia não é bem essa. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Olha, a gente tem um planejamento, uma ideia que pode trazer frutos, porque você vai ter que dizer para ele que o fato dele parar de pagar o cartão, ele também vai ter que fazer uma reserva, porque lá na frente ele vai negociar esse cartão de crédito. Exatamente. E aí a gente, né, tem que ter esse cuidado para não se comprometer, porque o trabalho precisa ser bem feito. Porque senão, depois no final, ela diz: Ah, mas foi você que me orientou a não pagar o cartão. Então, Uhum. essa construção de mentalidade tem que ficar bem clara, Sim, sim. porque é a nossa carreira que vai estar em jogo nisso, né? Exatamente. E essa meta que você falou é muito importante, né? Então, assim, quando você diz, vamos tirar R$ 1.000 e dar para essa cliente, porque se ela não conseguir naquele primeiro mês ali, né, que é desafiador, que uma pessoa que tem o hábito constante, mas essa ideia da pulseira do compromisso é muito legal, já anotei aqui. Essas ideias de você fazer o formulário, né, ela se comprometendo, né, até com a família dela, com ela mesma, com o marido, é um passo enorme, tá? E é possível, sim, realizar esses atos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu fico pensando que quando eu abrir a boca que disser para o cliente que ele vai pagar o cartão de crédito só depois, eu não sei o que que passa na cabeça desse cliente. Não, sim, perfeito. Ó, o que acontece, Janaína?
A gente não tem como saber o que está passando na cabeça do cliente. E a gente tá baseado, nós estamos baseados nos números. A conta não fecha. Essa pessoa não tem como comer. Essa pessoa não tem como manter os gastos. Então, não, como é que ela vai pagar? Numericamente, não tem como. Então, por isso, a gente fala para ela que, pelos números dela, não dá para pagar. Porém, a gente precisa trazer para ela, foi isso que eu falei. Quando eu falo para uma cliente que ela não vai conseguir pagar o cartão de crédito, ela já me disse antes que não vai conseguir, porque ela já sabe que ela ganha 5 e a fatura tá 10. E aí eu falo, como você mesma me disse que a fatura tá 10 e você ganha 5, a gente já sabe que não vai conseguir pagar essa fatura. O que você me sugere? Aí ela, mas eu não vou conseguir pagar, é o fim, é o caos. Beleza, você deixou para ela que ela disse que não dá para fazer, que ela disse que não dá para pagar. Então, baseado nisso que a gente viu que não consegue pagar a fatura, vamos ver uma alternativa? O que você acha de a gente criar um plano para tentar quitar essa fatura depois? Por quê? Se você não pagar essa fatura esse mês, que você gastaria seus 5 mil reais de salário, você, em contrapartida, você não paga essa fatura, porque já não daria para pagar mesmo, porque ela veio 10, você ia pagar o mínimo ali. Esses 5 mil reais, você consegue pagar o mercado no dinheiro, você consegue pagar as contas no dinheiro e não pegar mais nenhum outro empréstimo, não pedir emprestado para ninguém. Esse cartão vai ficar pausado, ele não vai ser mais usado, você vai ficar dentro dessa meta e a gente vai começar a juntar um dinheirinho para quitar esse cartão. Porque antes ela só pensou assim: não dá para pagar o cartão, esquece, tô ferrada. Agora você disse para ela: eu concordo que não dá para pagar o cartão, mas você não tá ferrada. A gente cria um plano para quitar ele daqui a pouco. Enquanto isso, você aprende a cuidar do seu dinheiro, viver com esse dinheiro que você tem, você vai se reeducando. Eu acho, na minha opinião, esse é o papel do educador financeiro. Então a gente precisa. Quem nunca pegou um cliente endividado pode ter ficado apavorado agora, meu Deus, o que eu faço? É isso, fazer o teu trabalho. Perfeito, Seguir perfeito. o que o Finpro está ensinando. É aquilo ali, gente, é seguir aquilo ali. Nós não podemos dizer para o cliente, você tem que parar de pagar o cartão. Faça ele falar que não dá para pagar. Porque nesses casos a pessoa sabe que não dá para pagar. Então você ajuda você mesmo a entender que não foi você que fracassou e não conseguiu fazer a cliente pagar, tá? E isso tira o teu medo de encarar clientes assim, porque vão acontecer e é mais comum do que a gente pode imaginar. E aí, para solucionar o problema da dívida, nós vamos ter que aplicar o que a Sam ensina lá no FIPRO, o método Snowball. Colocar uma dívida ao lado da outra, ver o que eu posso começar a pagar, para dar a sensação de que eu estou conseguindo, que eu estou evoluindo, porque o cliente sempre precisa ter a expectativa de que vai melhorar, gente. De que tem um micro resultado. Se ela olha para esse plano que você fez, você fala para ela, daqui a 300 meses você vai ter quitado a fatura, ela nem vai começar. Ela vai provavelmente parar de te responder, vai preferir perder o dinheiro que te pagou do que engajar no plano, porque para ela é impossível. Então pense, daqui a 6 meses nós já vamos ter 200 reais de reserva de emergência. Cara, o que a gente faz com 200 reais? Nada. 200 reais, acabou. Mas ela nunca teve nada de reserva de emergência. Agora ela tem 200 reais. Então, para ela, aquilo é uma super conquista, que a gente, às vezes, já banaliza porque a gente já tem investimento. Então, a gente precisa usar ao nosso favor para manter o cliente engajado, manter o cliente se movendo. Então, finalizamos esse caso. Vocês concordam ou discordam? Só no chat, porque eu não vou conseguir abrir o microfone com ninguém. O que vocês acharam aí da resolução? Explodiu a cabeça? Foi bom? Concorda? Bota aí no chat, quero ver. Para a gente passar para o próximo. A gente tem mais um. Gostaram? Então beleza, eu quero ver. Vocês estão falando que gostaram, eu quero ver o caso de vocês na próxima sessão. Porque senão a Samia vai falar, Suna, não faz mais sentido a gente fazer esse debate, não está tendo casos. A gente precisa trazer casos reais. Muito bom. Então, beleza, então pronto. Excelente aí, amei que vocês estão gostando, então eu vou partir para o próximo caso. Posso, então? Então vamos lá. Próximo caso é da cliente da Finpro, Michele Tomasi. Ih, a Michele está aqui. Eu já vi a Michele aqui, ela já estava hoje com a gente. Michele é Então é da sucesso. cliente dela. Então é da cliente dela. O que eu vou fazer? Eu vou ler aqui o que ela escreveu. E aí, Michele, você resume o caso pra gente, tá bom? Pra gente entender o contexto, já que você tá aqui. Então vamos lá. Esse caso 2, gente, a cliente é endividada
e não preenche a planilha. Ela não faz o que tem que ser feito. Não está dando os dados que a gente precisa. E aí, é o seguinte, o Michel escreveu para a gente. A cliente tem muitas dívidas, porém, ela não lança os gastos para que possamos enxergar o potencial de sobra. Gostaria de orientação de quais dívidas priorizar, visto que ela tem contabilidade atrasada, ação judicial. Michele, faça a encenação da tua cliente, desabafe. Quem é essa cliente aí que a gente está falando agora? Como é que é? Gente, e se eu contar para vocês que eu tive que demitir essa cliente, vocês não vão acreditar. Conta! Conta porque a gente Porque quer saber agora. Você começou, vai ter que falar. ela não fez nada, a gente já estava junta há 2 meses, eu ali puxando, porque assim, eu não cobro lançar na planilha, me manda num papel de pão, eu lanço na planilha, não tem problema, eu preciso ver o que está acontecendo. Uhum. Ela não mandava, e pela primeira vez eu tinha combinado um método de pagamento por via Pix a cada mês, né? Então, assim, eu falei, chegou um momento ali, dos 2 meses e meio, que eu falei para ela, ó, não tá funcionando, né? Eu preciso que você faça a sua parte, eu não consigo fazer a sua parte por você, não tô vendo evolução, eu não tô vendo comprometimento, e assim, eu sugiro que você pare, porque eu tô perdendo aqui, né? Tô perdendo o meu tempo, você tá perdendo seu tempo, e eu não quero seu dinheiro, eu quero seu resultado. Então, infelizmente, não tem. Se você não mudar, eu não tenho como te ajudar. Ela falou, então tá bom, tchau. E aí a gente encerrou o processo. E ela encerrou o processo sem me mandar uma única informação, gente. Pode um Beleza, negócio vamos desse? lá. Só para eu entender aqui o caso, que tem parênteses que eu não sabia com esse texto aqui. Ela te pagava mensalmente, tipo, a mentoria era X, você dividiu em várias parcelinhas, ela te pagava por Isso, Pix. isso mesmo. Cadê o aprendizado de hoje, gente? A Michelle já disse aqui. Não vamos aceitar que o cliente fique Não, pagando de pouquinho em pouquinho. Ou ele não paga tudo para mesmo. ter o compromisso, porque é uma moeda de troca. É. Ele precisa sentir dor, esforço, ele precisa se esforçar para pagar a mentoria para então se mover. Eu já É, tive clientes que me pagou em dinheiro. Eu tive uma cliente que me pagou R$ 997. Ela me deu R$ 1.000 em papel. Em papel, assim, na mão. Eu nunca tinha pego R$ 1.000 em papel. Ela me deu em nota de R$ 50. E sabe quantas sessões ela fez? Nenhuma. Nenhuma. Ela nem marcou, ela não me respondia. Por quê? Ela era uma cliente que ela recebia muito, muito, muito mais que aqueles R$ 1.000. Era tipo assim, troquinho para ela que ela me deu o dinheiro que estava na bolsa quando eu encontrei com ela na rua. Ah, tá, vou te pagar aqui, toma. Então, dependendo do cliente, por isso que a gente vai aumentando o nosso preço, porque a gente vai ficando mais conhecida, a gente vai tendo mais resultados, e a gente vai atraindo pessoas mais qualificadas, e aí ela precisa se esforçar para então se mover, né? E o esforço é financeiro. Então, o primeiro ponto aí, Michelle já demitiu ela, mas vamos ver aqui o que a gente podia fazer para tentar resgatar ela, né? Então, vamos In- lá. Então, Inclusive, ó, eu marquei depois esses disso, pontos. Pode Suna, falar. depois disso eu incluí no meu formulário uma questão que fala Hum, sobre compromisso, né? Se a gente enxergar um cenário que você tem muitas dívidas, o que você está disposto a fazer? Eu coloquei essa pergunta no meu formulário, porque às vezes a pessoa não está disposta a fazer nada, eu nem chamo ela para conversar. Eu já uhum. nem chamo, já vou para o próximo. Porque se a pessoa não tem compromisso, eu não sei nem por que que ela preencheu o formulário. Mas é muito mais natural do que você imagina. Muita gente, hoje em dia, eu recebo muito preenchimento de formulário e eu entro em contato, sei lá, se eu recebi 10 preenchimentos de formulário hoje, eu entro em contato com todo mundo. Às vezes, uma pessoa me responde. E eu fico me pensando, como é que a pessoa preenche o formulário do início ao fim, ela viu o preço, ela escreveu, ela desabafou e ela não me responde no WhatsApp. Então, é normal, o ser humano é assim. E isso serve para a gente pensar também da pessoa que fala: vou te pagar mês que vem, vou começar agora, depois te pago. Não vai acontecer, não vai rolar. A venda só está feita depois que a pessoa já pagou, já fez o Pix, já fez o parcelamento do cartão. E aí sim, não caiam nessa, né? Esse lado, ó. É verdade, esse lado. Então, aqui, os pontos que eu marquei aqui em negrito. A cliente tem muitas dívidas, então precisamos levantar
já que a cliente tem muitas dívidas, precisamos listar quais dívidas são, né? E o grande problema é, ela não lança os gastos. O que vocês fariam com uma cliente que tem muitas dívidas, mas não está engajando no plano, não está preenchendo, te dando as informações que você precisa para trabalhar? Que estratégia você usaria? Ficaria só na planilha? Manda a planilha para ela por e-mail? Quem quer compartilhar, que não seja a Michelle aí, uma solução que faria de alternativas para poder ela engajar? Você daria um outro plano para ela, uma outra alternativa, só fica na planilha? Ó, o Wellington levantou a mão. Tem alguém que não levantou a mão ainda e quer falar também? Levanta a mão aí, vocês sabem levantar a mão. Não tem que ser a mão assim, não, gente. Tem que ser a mão no aplicativo aí, porque senão eu não consigo ver vocês são muitos. O Wellington, vai falando qual é a sua sugestão. E eu quero um outro que não falou hoje ainda para dar uma opinião também. Diga. Que eu faria, né? Já que ela não tá ligando para uma situação ali ruim dela, e como a Michelle falou, tem até questão aí de judicial, eu traria ali um pouquinho de. Aí, vamos para a parte aí comportamental de novo, né? Mas agora no psicologia do medo. Eu ia pegar assim, olha, você sabe o que acontece se esses processos avançarem, que suas contas podem ser bloqueadas, tal. Você quer chegar a passar por essa situação? Eu ia tentar trazer uma visão do futuro que pode acontecer por ela não estar comprometida em resolver isso agora no presente. Então, ia tentar dessa maneira, ver se isso daí abalaria, vamos falar assim, de alguma maneira, e resolveria essa situação, traria esse comprometimento, né? Então, essa seria a minha opção. Depois, né, igual a Michelle, né? Se eu já tentei fazer de tudo, já na comunicação não funcionou, eu seguiria dessa maneira. Perfeito, perfeito. Quem mais aí? Quem levantou a mão? Rodrigo levantou a mão, ó. Quero uma outra pessoa também que não falou, hein? Próximo. Rodrigo, pode falar. Cara, esse ponto trazido agora aí em relação ao medo é bem interessante. Mas não é mais medo que vai conseguir fazer com que a pessoa dê ação das coisas. Pelo contrário, medo faz as pessoas pararem de fazer as coisas. Eu tinha pensado em alguma coisa aqui, cheguei até a jogar agora no privado aqui para explorar um pouco mais. Tem pessoas que, por mais que se dê recurso da tecnologia, a pessoa não tem a disciplina de fazer aquilo combinado, mas precisa muito do serviço. E aí, por que não tem um BPO, né? Uma pessoa que cuide, né? Um BPO de finanças para aquilo ali, para aquela pessoa, para tomar a rédea daquilo ali. No caso anterior, a gente falou de pessoas externas, próximas, que possam ajudar no compromisso, mas nesse caso aqui específico, é um caso que, para mim, é muito claro. A pessoa não tem controle algum, não tem iniciativa alguma. E, assim, ela parada só vai piorando a situação, entendeu? A pessoa com medo, ela vai piorando a condição dela, a bola de neve vai crescendo, vai engolindo ela. Então, assim, se não tiver alguém de fora que tenha liberdade de tomar a ação, talvez renegociar, fazer o que tem que ser feito, eu acho muito difícil a pessoa sair desse ciclo. Ela vai continuar marchando essa condição e só vai piorando. Na hora que ela se distancia do educador financeiro dela, a pessoa que ela procurou, deu abertura, e ela quebra esse elo, tipo, essa pessoa foi fadada ao fracasso financeiro. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado para não colocar mais medo, mas de certa forma também, se é o nosso interesse que a pessoa consiga com o método melhorar a sua condição, nós darmos um passo à frente, talvez ajudar de outra forma. Não sei qual a melhor forma. Pensei no BPO financeiro para pessoa física, não pessoa jurídica, mas é uma coisa que, assim, alguém tem que fazer por ela, que você não faz. Sim. Entendeu? Essa é a minha opinião. Sim, ó, gostaria de discutir para a galera isso aí. Pelo que eu entendi aqui, a gente está partindo do princípio que ela já tentou de tudo, que ela já tentou planilha, já tentou papel, mas se nós estamos vendo esse caso frio aqui, nós temos que sugerir para ela outras opções. A gente não sabe se ela tem essa opção. O que pode acontecer na nossa cabeça? A gente pensar que o cliente já pensou em outras alternativas, porque a gente já está tão acostumado a falar, então me manda no WhatsApp, então me manda, faz no bloco de notas, então faz em outro lugar, que a gente pensa que ele já tentou de tudo. Mas às vezes ele só está olhando para a planilha e falando assim, eu odeio planilha, não vou fazer não. Beleza, então o bloqueio dela é planilha. Então, eu, como educadora financeira, preciso pensar o quê? Existe uma outra alternativa que não seja planilha para ela? Opa, então, vou dar alternativas. Pergunto para ela, o que você prefere? Planilha ou você prefere o WhatsApp? Você me manda no WhatsApp, num grupo que a gente vai criar. Você prefere o quê? De 0 a 10, o quanto você acha que com esse método aqui, no bloco de notas, você vai entregar a tarefa? 2.
ela não vai entregar a tarefa. Você tem que perguntar para ela. Por que você deu nota 2? Ela vai te dar alternativas, respostas. Então, a gente só consegue trabalhar, melhorar, para ver se aquela pessoa precisa do medo, porque às vezes o Wellington tem razão. Às vezes ela precisa saber que tem uma consequência, porque alguém nunca disse isso para ela. Ela está vindo de uma família que está tão acostumada a estar endividada, está enrolada, que ela nunca pensou que ela está pondo em risco o filho que está em casa. E às vezes a única coisa que mexe com essa mulher é mexer com a segurança do filho dela. E ela não tinha pensado nisso. E a gente pode, com carinho, com calma, mostrar para ela o que esse tipo de atitude vai trazer como consequência. É uma forma de ver. Falei daquele jeito, eu senti que ela congelou, que foi pior, não toco mais naquele assunto, vou para outro lado, vejo de outro jeito. Mas às vezes a gente precisa, sim, um pouco mais fundo para a gente entender o que está travando, né? O que está travando. Então, ela não lança, então, para não lançar, a gente tem que trazer outras opções para ela, para a gente conseguir enxergar o potencial de sobra, né? E o segundo ponto que a Michelle colocou é a orientação de quais dívidas priorizar. Para a gente saber quais dívidas priorizar, mesmo do caso anterior, tem que fazer um método snowball, colocar a lista ali. E, gente, eu sempre faço isso. Eu sempre pergunto para o cliente, dessas dívidas aqui, qual que para você seria a melhor você quitar o quanto antes? O financiamento da casa. Financiamento em 30 anos. Aí eu falo, que perfeito, nossa, que da sua casa. Mas você não acha que esse é um valor muito alto? Você vai ficar meio desmotivado de demorar para conseguir? Você falou, verdade, né? Então pagar minha mãe logo, porque eu ia ficar muito feliz que minha mãe nunca mais ia jogar piadinha para mim. Opa, descobrimos o que a gente acha que funciona e o que ele acha que é importante. Então, trazer para o cliente sempre chama ele para ação, para ele entender que você não vai dar as respostas para ele. Porque muita gente contrata a gente no modo impulso, achando que a gente vai dar a solução. Suna, vem aqui, você vai resolver minha vida. Eu, negativo. Não resolvo a vida de ninguém. Te trago aqui novo olhar, novas formas de ver, mas você tem que se mover. Isso é um bom para a gente trazer para a nossa comunicação. Quem a gente está traindo? Gente que quer que a gente faça tudo. Se eu não quero ser o BPO financeiro, eu estou traindo a pessoa errada. Eu tenho que falar com ela, me comunicar com ela, né? Porque as pessoas acham que o planejador financeiro é assim, a gente vai dar a solução para ela. É uma crença das pessoas. Então, aqui, nesse caso, quais pontos, né, nós vamos analisar? Vamos para o chat, então. Como podemos dar alternativas para colher os dados do cliente? Quais alternativas vocês dariam aí? Vamos lá no chat, botem lá opções. Falei algumas aqui, Michelle falou que até papel de pão, né, aceitaria. E você, no seu caso, você faria o quê? Daria outra alternativa para ela ou continuaria mandando ela enviar a planilha por e-mail? Quem ainda pede para mandar a planilha por e-mail? Será que ainda é realista na nossa rotina hoje em dia você ter uma planilha aqui do e-mail, esperar o cliente mandar? Tem que pensar nisso. Será que dá para facilitar? Será que ele não me manda porque ele esquece de mandar o e-mail? O que você faria? Tô lá no chat, bloco de notas, aplicativo. O Rodrigo falou, quanto menos papel, melhor. Perfeito. Mas e se aquela pessoa que só tem apego no papel, que fala assim, só me entendo na minha agenda? Tá entendendo? Tem gente que é assim. Mas tá tudo confuso aqui na minha agenda, mas quando eu olho para ela, eu entendo. Talvez ela tá te dando a deixa que ela tem pavor de planilha e ela não vai engajar na planilha. Ela só vai engajar no papel. E a gente precisa conseguir puxar dela, ó. Beleza, manda a foto da agenda, perfeito, isso aí, vambora. Próximo passo, quero ver vocês escrevendo aí. Será que ela não está com medo de encarar os números, por isso não te manda? Você mandou ela pegar todas as dívidas e te mandar. Será que ela não está com tanto medo de descobrir o quanto ela realmente deve? Talvez ela está só com medo. E aí, o que eu faço? O que você faria lá no chat para acabar com o medo dela, para amenizar o medo dela, para ajudar a encarar esse medo? Só fala, mas você tem que me mandar mesmo, que se você não me mandar, ferrou. Ou você usaria outra estratégia? Vamos compartilhando no chat, que eu sei que tem gente que não tá falando aqui, mas tá igual um louco lá no chat, ó, só anotando as opções. Meu Deus, não faria isso. O chat também é uma outra aula e vocês estão compartilhando. Pedir o extrato, perfeito que o Wellington falou. Pedir o extrato e a fatura. Então, fala para o teu cliente, olha, você não quer encarar a fatura? Clica lá, gera o PDF, fecha o olho, envia para mim, eu olho, eu te ajudo.
Mas você não vai fazer o trabalho para ele. Na sessão, você abre com ele, vai ajudando, vai dando as doses que ele não vai morrer durante o processo, né? Porque às vezes a pessoa tá com medo. Então, beleza, ó, falaram várias coisas aqui. Talvez ela só tá com vergonha, tá com vergonha de cara a vida. Então, você mostrar para ela, às vezes, um dado que 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. Ela não está sozinha, ela não é a única médica que passa por isso, porque ela está cheia de crenças, cheia de medos de que ela é a única pessoa e que a maioria dos clientes que chegam pra gente pensam assim: nossa, o meu caso deve ser o mais difícil, eu devo ser a pessoa que mais te perturba, a pessoa que mais te dou trabalho. Eles falam isso direto. Só que às vezes o caso dele, você olha e fala assim, cara, é muito fácil, por que essa pessoa não viu a solução sozinha? Ela não sei, por algum motivo ela não enxerga. Então pergunta, a rotina dela permite que ela abra a planilha todo dia para lançar lá a semanal, quanto que ela gastou no mercado? Será que se eu colocar o WhatsApp e falar que aquele WhatsApp, aquele grupinho que eu criei, é só para ela enviar ali o comprovante do que ela pagou? Para ela escrever o que ela quiser, mas eu tô ali também para ajudar? Beleza. Bloco de notas, o Meu Visto, aplicativo muito interessante, que você puxa automaticamente. Enviar o extrato, então tem que perguntar, ver para ela opções. E você mostra 2, 3 opções também, se mostrar 30 mil opções, ela vai congelar. E pergunta para ela, dessas 3 opções, qual dessas você acha que você tem maior chance de me entregar a tarefa? Você se compromete a me entregar a tarefa? Ah, eu acho que para mim o melhor é o bloco de notas. Então, beleza. Então, hoje é sexta. Sexta-feira que vem você vai mandar o print do bloco de notas. Estamos combinados? Combinado. Então, vamos esperar da outra sessão. Deu uma semana, eu já consigo ver se ela está fazendo ou não. Aí, se é o puxão de orelha que ela precisa, o plus que ela precisa. Gente, tenho 3 minutos para encerrar a sessão aqui, ó. Rendeu hoje, hein? Foi bom, acho que foi bom, né? Se ela não envia, como você pode facilitar para ela durante a sessão com você? Eu tenho um casal que eles não me mandam nada. Parece que eles estão um caos, porque eles estão horríveis. E eles já estão no acompanhamento. Aí, durante a sessão, na hora que eu estou sentada aqui, começa a me mandar todos os comprovantes, tudo como se eu tivesse o poder de ler enquanto falo com eles. Aí o cartão, quanto tá? Te mandei no WhatsApp, Suna. Aí eu pego o meu telefone na hora, aí acabou de me enviar. Aí eu, tá. Me mandou agora. O que eu entendi? Na rotina deles, eles nunca separam um tempo para cuidar das finanças. Eles relacionaram o nosso encontro a pausar o que tem que estar fazendo lá de correria e cuidar naquela hora. Então, talvez tem clientes que você vai ter que pensar com ele que durante a sessão é nosso momento de execução. Então, abre agora o aplicativo, gera o extrato, manda aqui para nós. Então, vai lá e pega a fatura, vai mandando aqui. Vai lá, fulano, pode ir. Sua imagem vai ficar distorcida aqui, mas vou continuar te ouvindo. Ele pega o celular e vai enviar tudo que você precisa. Às vezes, o problema dele é que ele não consegue te dar a 1 hora de sessão, mas vários picadinhos durante o dia para fazer o tanto de tarefa que você está dando. Você está dando 30 tarefas para ele, ele acha que é muito difícil, sendo que era um clique que ele precisava dar. Então, você vai sentindo esse cliente e, às vezes, para ele, é melhor você pedir durante a sessão, para ele executar ali naquele momento. Então, aqui, sugestões de abordagem, né, que eu vou trazer para vocês em 2 minutos. A primeira é prós e contras, sempre, gente, sempre prós e contras, junto com o cliente, prós e contras. O que você acha que vai acontecer de ruim se a gente continuar agindo dessa forma? Beleza, vai acontecer isso, lista com ele para ele ver. E o pró? O que acontece de positivo se a gente mudar essa postura sua? Ah, vai ser melhor por isso? Pronto, você viu o que é importante para ele, o que é melhor aos olhos dele. Porque às vezes aos nossos olhos, o melhor é que sobre R$ 200. Mas o melhor aos olhos dele, às vezes, é que ele consiga comprar o presente de aniversário do filho naquele mês. É usar a palavra que vai fazer ele engajar. E a gente só vai descobrir se ele falar. Perguntar sempre, de 0 a 10, o quanto você se diz confiante de entregar essa tarefa. Se ele falar menos de 7, significa que ele acha a tarefa muito difícil. Pode ser que ele não entendeu, pode ser que ele não vai ter tempo aquela semana, pode ser que ele tenha alguma crença. Então, se ele falou 7, a partir de 7 você falou assim, nossa, muito bom, você sabia que quando você dá uma nota acima de 7, que você vai com certeza me entregar a tarefa, que você está achando que você vai estar confiante.
você vai enchendo a bola dele. Ele vai falar assim, então vou fazer, porque eu disse que ia fazer. E pela nota dela, eu vou entregar, eu não vou decepcionar. Mas aí ele falou 3, falou 5. Você fala, por que você acha 5? Você acha que não vai conseguir me entregar? Por qual motivo? O que a gente pode fazer para a tarefa ficar melhor? Então, às vezes, você pediu para ele trazer a fatura de todos os cartões, pede de um cartão só. Pronto, diminui a tarefa. Ajuda ele. E dá para reduzir uma meta grande e uma meta pequena? Então é isso. A planilha online ou um outro método que ele tem mais familiaridade. É melhor a gente perder de não ter todas as nossas planilhas preenchidas, mas ser o cliente que está se movendo, do que a gente querer ficar no quadradinho e enfiar ele no quadrado. Ela consegue pegar os dados durante a sessão, te enviar na hora? Beleza? Foi o que eu falei. E o método Snowball, sempre lista as dívidas, pergunta para ela o que é melhor, né? Porque a gente fica se pressionando a querer resolver a vida do nosso cliente em 3 meses. O processo de reeducação financeira, você vai ensinar a ele começar a se mover, a cuidar do dinheiro dele. Mas você não vai conseguir fazer um milagre de botar uma nova criatura em 3 meses. Tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de mais. Mas pense, isso não é um obstáculo para você deixar de vender para ele. Antes ele não fazia nada. Antes ela estava congelada. E agora esse cliente está se movendo. Um pouco que ele se mover já é muito se comparado com o que ele não fez a vida toda. Então, eu tenho certeza, ou eu acredito, né? Eu espero ter certeza, pelos depoimentos de vocês no chat, que atingimos o nosso objetivo de ampliar a nossa capacidade de análise e resolução do caso dos nossos clientes. Então, muito obrigada pelo nosso segundo estudo de casos e eu espero vê-los no próximo encontro se o formulário bombar de casos de cliente lá, porque se não tiver preenchimento de hoje, nessa próxima semana, eu acho que o estudo de caso vai acabar. E aí, gente, vocês gostaram? Fala no chat. Gostaram, adoraram? Foi bom? Fica a Suna, Sâmia, não, troca a especialista. Não, gente, fala só depois, tá? Senão eu vou ficar triste. E aí, o que vocês acharam? Sâmia, muito obrigada. Encerrei aqui. O que vocês acham? Ai, gente, alguém quer compartilhar alguma coisa? Cadê a Sâmia? Não sei onde ela tá. Não vi. Tô aqui Ah, também. tá aí. Tô aqui. E aí, o que acharam? Contem no chat. E é isso, ó. A ideia inicial é fazer os estudos de vocês. E a gente precisa que vocês preencham e vocês viram como é enriquecedor, porque a gente aprende, né? Isso eu percebi quando eu comecei a atender, que cada caso é único e a gente vai ficando cada vez mais confiante de pegar casos diferentes, porque a gente sabe que enfim, seguindo o método e personalizando para o nosso cliente, de acordo com o caso dele, enfim, particularidades, dá certo. É só a gente, né, aprender a como encontrar soluções. E a ideia do estudo de caso é a gente aprender com o caso dos outros FinPros para justamente a gente acelerar essa nossa habilidade, né? Você não precisar, preciso atender 30 clientes, 50 clientes para me tornar assim, um especialista em resolver casos. Não. Aqui é um acelerador também para vocês se tornarem cada vez mais confiantes e ajudarem cada vez mais vidas, transformarem cada vez mais vidas. E a gente está muito feliz com essa repercussão, né? E a gente quer que continue assim. Só que para isso a gente precisa de 2 coisas, que vocês tanto preencham o formulário com os cases de vocês. Eu tenho certeza que tem muitos cases aqui, é porque vocês ainda não pararam para fazer isso. E também que vocês venham, porque vocês estão vendo que é uma troca, não é uma aula, é uma discussão. Então a gente precisa da participação de vocês, tá bom? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Su? Não, eu tô botando um link aqui no chat do formulário, então já aproveita que vocês estão empolgados, vocês lembraram de clientes, clica já no formulário, já fica preenchendo aqui, porque, gente, eu adorei isso aqui, a gente não tem em qualquer lugar não, essa discussão que a gente pode falar dos casos dos clientes,
a gente pode se abrir, né? Não é uma palestra aqui e tá sendo muito bom, tô adorando. Então, é isso, gente. Uma excelente noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês lotem esse formulário aí de preenchimento, para a gente escolher bons casos. Tchau, gente. Ótimo restinho de semana. Um beijo. Tchauzinho, gente. Boa noite.